Acredite ou não, relatos de objetos estranhos no céu remontam muito mais do que naves espaciais elegantes e pequenos homens cinzentos. Até mesmo cowboys e pioneiros tiveram sua cota de avistamentos de objetos voadores não identificados, muitas vezes referidos como navios aéreos fantasmas naquela época. E não eram apenas vislumbres fugazes. Do Velho Oeste envolvem tudo, desde acidentes e passageiros misteriosos até encontros próximos e até mesmo abduções. Aperte os cintos enquanto trocamos as estribos por chapéus de papel alumínio e exploramos o surpreendentemente estranho mundo de avistamentos de OVNIs na fronteira americana. Em julho de 1868, um pequeno jornal no centro do Chile relatou no zoologista sobre um pássaro gigante com escamas brilhantes que produzia um som metálico enquanto navegava pelos céus acima. Anos depois, especialistas descreveram o avistamento chileno como um exemplo de fenômenos aéreos bizarros que borravam as linhas entre máquinas e animais, observando como eles muitas vezes desafiam uma explicação lógica. Os avistamentos continuaram a migrar para a América do Norte com a aproximação do fim do século XIX. Em 29 de julho de 1880, duas pessoas em Louisville, Kentucky, relataram ter visto uma figura voadora que parecia um homem cercado por maquinário, trabalhando com as mãos e tendo um conjunto de asas nas costas. Um mês depois, um avistamento semelhante foi relatado em Nova Jersey, com o New York Times descrevendo-o como um homem com asas de morcego e pernas de sapo, que respondeu ao apito de um trem batendo suas asas. O pesquisador Jerome Clark observou que também foram relatados avistamentos de aeronaves no Novo México em 1880, bem como em outros cantos remotos do sudoeste americano. Porém, por sua natureza remota na época dos avistamentos, poucos ou nenhum registro de seus detalhes mais sutis permanece. Pouco antes dos avistamentos de aeronaves fantasma, vários livros populares abordavam aviões e suas origens misteriosas. Notavelmente populares na América estavam as histórias de Frank Reed por Louise Cinerans, iniciadas em 1882, que frequentemente se concentravam em deslumbrantes exibições de atividade de aeronaves. Essas histórias foram um enorme sucesso, levando a 191 episódios e ao lendário cânone de Frank Reed. Jules Verne, o famoso romancista francês responsável pelas grandiosas viagens céu afora, vistas em Viagem ao Centro da Terra e Volta ao Mundo em 80 dias, também foi inspirado por esse conceito. Ele escreveu sobre um inventor misterioso com um poderoso dirigível em seu romance, Rover o Conquistador, publicado nos Estados Unidos da América em 1887. Além disso, as histórias de dirigíveis de Robert Duncan Milne foram serializadas nos jornais de São Francisco ao longo dos 1890. O final do século XIX também foi icônico por seu avanço da tecnologia e indústria, com invenções como o telefone e o automóvel explodindo na cena. A discussão generalizada sobre o voo mais pesado que o ar durante esse período levou muitos a acreditar que tal avanço estava logo ali na esquina. Em meados de novembro de 1896, um dia antes de relatar sua primeira visão de um dirigível, o Sacramento Bee publicou um telegrama teórico alegando que um inventor localizado na costa leste estava voando de Nova York para a Califórnia e chegaria dentro de 2 dias. É fácil imaginar o que ocorreu depois. Os céus da Califórnia estavam agitados com excitação e confusão no final de 1896. A partir de meados de novembro, pessoas de todo o estado relataram ver luzes estranhas se movendo pelo céu noturno. Não eram estrelas cintilantes comuns. As luzes eram brilhantes e algumas testemunhas afirmaram ver uma forma escura atrás delas. As aparições começaram em 18 de novembro, próximo a Sacramento.
As pessoas lá viram uma luz brilhante deslizando lentamente acima, a cerca de 1000 pés de altura. Alguns afirmam conseguir distinguir uma forma sombria seguindo a luz. Uma testemunha, R.L. Lowry, até jurou que ouviu vozes vindas do objeto, dando ordens para subir mais para evitar um prédio pontiagudo, embora ele tenha acrescentado brincando que provavelmente era uma fábrica de cerveja e não uma igreja, já que não havia igrejas por perto. A descrição de Lowry sobre a nave era deveras extravagante. Ele disse que parecia uma bicicleta gigante com 2 caras pedalando furiosamente, carregando um compartimento de passageiros e um poderoso farol. Algumas pessoas até afirmaram ouvir cantos ou conversas vindas do céu. A situação se agravou em 19 de novembro. Coronel Shaw, próximo a Lodi, Califórnia, relatou um encontro realmente alienígena. Ele afirmou ver uma nave espacial que havia pousado após girar no tecido da noite. O objeto metálico oval media aproximadamente 25 pés de largura e 150 pés de comprimento, sem janelas ou decorações, apenas uma barbatana de direção e extremidades pontiagudas. De acordo com o Coronel Shaw, 3 seres altos e magros, pense em Fresno Nightcrawlers, surgiram e tentaram se comunicar com ele usando ruídos estranhos. Eles mexeram em sua carruagem puxada por cavalos e tentaram abduzi-lo, mas desistiram e decolaram em sua nave espacial. Shaw estava convencido de que esses eram visitantes de Marte à procura de um terráqueo para levar para casa. Nos próximos dias, a misteriosa luz reapareceu sobre Sacramento, desta vez testemunhada por figuras importantes como o vice-xerife e o promotor de justiça. Foi descrito como muito mais brilhante do que qualquer luz de rua comum. Avistamentos semelhantes aconteceram em São Francisco, Oakland, Santa Rosa e Modesto, com centenas de pessoas, incluindo o próprio prefeito de São Francisco, olhando para cima em admiração. No final de novembro, os avistamentos se espalharam para outras cidades da Califórnia, como Red Bluff, Redding, San José, Fresno e até mesmo Los Angeles. A curiosidade pública estava no ápice. George Collins, um jovem advogado de São Francisco, apareceu como suposto porta-voz do inventor do dirigível. Ele disse que as luzes eram apenas voos de teste antes da grande revelação. Essa explicação ganhou muita atenção na mídia, mas, à medida que o mistério se prolongava, Collins começou a recuar. Cansado do assédio constante, ele retirou suas declarações e desapareceu de vista. Outro participante deste drama foi o ex-procurador-geral da Califórnia, William Henry Harrison Hart. Ele também afirmou representar o inventor do dirigível, mas suas histórias eram ainda mais absurdas. Assim como Collins, ele eventualmente parou de falar sobre sua suposta conexão com todo o assunto. Em dezembro de 1896, as coisas começaram a se desenrolar. O magnata da mídia, William Randolph Hearst, conhecido por seus jornais sensacionalistas, criticou o que chamou de notícias falsas no San Francisco Examiner. Ele denunciou a história do dirigível como uma completa invenção, criada para enganar o público. O que de fato ocorria nos céus da Califórnia em 1896? Eram esses aviões antigos, truques de brincalhões ou algo completamente diferente? A resposta nunca foi detectada e pode ter contribuído para a segunda onda de avistamentos de aeronaves fantasma meses depois. A loucura das aeronaves da Califórnia não acabou em dezembro de 1896. Poucos meses depois, em fevereiro de 1897, luzes estranhas surgiram nos céus sobre Nebraska. Desta vez, as aparições não se limitaram à Califórnia. Elas explodiram pelo centro-oeste, com relatos surgindo até junho. Os jornais estavam cheios de histórias de pessoas curiosas e às vezes suspeitas. Uma testemunha de Nebraska afirmou ter conversado com um piloto de aeronave que se gabava de uma arma secreta
que estavam levando para Cuba durante a Guerra Hispano-Americana. Outra história do Texas envolvia homens que diziam ser de tribos perdidas que tiveram um encontro próximo com uma aeronave. As coisas ficaram ainda mais loucas. Relatos de aeronaves acidentadas desaparecendo no ar, pilotos com máquinas encolhedoras e avistamentos que levaram pessoas a se abrigarem assustadas. Até mesmo um governador do Kansas disse que viu uma enorme luz vermelha riscando o céu. Em abril, os avistamentos se concentraram para o leste e chegaram até Michigan. Circulavam histórias de pessoas que se aproximavam demais de aeronaves, navios, explosões no céu e até de um fazendeiro que afirmou que uma roda caiu de uma delas em seu campo. Os avistamentos atingiram o ápice em meados de abril, mas persistiram por mais semanas. Em 10 de abril, o St. Louis Post-Dispatch relatou que W. H. Hopkins encontrou uma aeronave pousada perto de Springfield, Missouri, com cerca de 20 pés de comprimento e 8 pés de diâmetro, movida por 3 grandes hélices e uma dupla composta por uma mulher nua e um homem barbudo nu como a tripulação. Após alguma dificuldade de comunicação, eles indicaram que eram de Marte. Quase uma semana depois, em 16 de abril, um jornal em Nebraska relatou sobre um grupo de testemunhas anônimas que afirmaram ter avistado uma aeronave transportando um elenco bizarro de personagens. Vários passageiros estavam a bordo, incluindo uma mulher mantida cativa em uma cadeira, outra mulher, aparentemente, cuidando da mulher na cadeira, e um homem ameaçadoramente os guardando com um revólver. A aeronave desapareceu misteriosamente antes que as autoridades pudessem ser alertadas, deixando muitas perguntas sem resposta. Enquanto isso, em Minnesota, uma história diferente se desenrolava. Os jornais relataram o sequestro de um médico de Rice Lake em 13 de abril. Aparentemente, o médico foi sequestrado à mão armada e forçado a embarcar em uma aeronave para tratar um capitão doente sofrendo de gripe. No entanto, o médico não estava disposto a se render sem lutar. Relatos afirmam que ele bravamente escapou pulando nas águas geladas do lago Rice próximo. Enquanto alguns relatórios o pintavam como um herói, outra fonte de jornal sugeriu uma explicação menos dramática. O médico pode simplesmente ter caído através do gelo fino no lago, sem nenhum dirigível envolvido. Por volta do mesmo período do incidente no Lago Rice, uma história bizarra surgiu mais ao sul, nas planícies de um fazendeiro do Kansas, chamado Alexander Hamilton. Hamilton afirmou que um dirigível desceu em sua propriedade, tentando abduzir uma vaca de seu rebanho com um laço gigante. A situação tomou um rumo cômico, no entanto, quando o laço se emaranhou na cerca da fazenda. Aproveitando o apuro do dirigível, Hamilton cortou a cerca, enviando o dirigível, a vaca e tudo mais, voando descontroladamente para o céu. Esta história absurda capturou a imaginação do público e é até considerada por alguns como a primeira ocorrência registrada de mutilações de gado, um fenômeno que assombraria os fazendeiros por décadas a seguir. Porém, a realidade era bem menos impactante. Anos depois, o pesquisador de OVNIs, Jerome Clark, desmascarou a história, revelando que era um truque inteligente de Hamilton para vencer uma competição local do Clube dos Mentirosos. O prêmio era entregue à pessoa com a história mais absurda. Em 1897, durante a febre dos dirigíveis na Califórnia, rumores circularam sobre uma cidadezinha no Texas chamada Aurora. As pessoas lá falavam sobre um estranho objeto voador, diferente de tudo que já tinham visto antes, que caiu em uma fazenda próxima. Este evento, estranhamente semelhante ao incidente de Roswell décadas depois, supostamente envolveu a morte do piloto do objeto. No entanto, ao contrário de Roswell, essa história de Aurora, Texas, permaneceu em grande parte desconhecida e envolta em mistério.
A notícia do acidente chegou ao Dallas Morning News, onde, sem equivalente, Hayden escreveu um artigo sobre isso em 19 de abril de 1897. A seguinte história é diretamente retirada do artigo em questão. Por volta das 6 horas desta manhã, os madrugadores de Aurora ficaram surpresos com a súbita aparição do dirigível que tem navegado pelo país. Viajava para o norte, mais perto da terra do que nunca. Claramente, parte da maquinaria estava defeituosa, pois a velocidade era de apenas 10 ou 12 milhas por hora, aproximando-se lentamente da terra. Navegou sobre a praça pública e, ao chegar ao norte da cidade, colidiu com a torre do moinho de vento do juiz Proctor e se despedaçou com uma explosão terrível, espalhando destroços por vários acres de terra, destruindo o moinho de vento e o tanque de água e destruindo o jardim de flores do juiz. Acredita-se que o piloto da nave era o único a bordo, e embora seus restos estejam muito desfigurados, o suficiente do original foi recolhido para mostrar que ele não era um habitante deste mundo. O Sr. T. Jed Wims, oficial do Serviço de Sinal dos Estados Unidos da América, neste local, e uma autoridade em astronomia dá a sua opinião, que ele era nativo do planeta Marte. Papéis encontrados com ele, provavelmente o registro de suas viagens, estão escritos em hieróglifos desconhecidos e indecifráveis. O navio estava muito danificado para concluir sobre sua construção ou modo de potência. Foi construído de um material desconhecido, parecido com uma mistura de alumínio e prata, pesando várias toneladas. A cidade está cheia de pessoas hoje que estão vendo o naufrágio e coletando amostras do estranho metal dos destroços. O funeral do piloto acontecerá ao meio-dia de amanhã. Rumores diziam que os fragmentos do objeto que caiu foram parar em um poço próximo ao moinho de vento em ruínas. Alguns acreditavam que destroços foram enterrados junto com o piloto alienígena. Por volta de 1935, um novo proprietário chamado Sr. Raleigh Otis comprou a propriedade. Ele limpou o poço, pois precisava de água. Mas logo depois, Otis começou a sofrer de artrite grave. Ele pensou que resíduos estranhos do local do acidente poderiam estar interferindo com a água. Para evitar isso, Otis selou o poço com uma grande laje de concreto e até construiu um pequeno edifício em cima dele, só para garantir. Segundo as palavras gravadas no concreto, isso ocorreu em 1945. Esta história sensacional, no entanto, não foi levada a sério na época e foi amplamente descartada como uma farsa. Mesmo assim, a história insistiu em vir à tona. Entusiastas de OVNIs na década de 1960 redescobriram a história, provocando um breve período de nova investigação. Infelizmente, na década de 70, a maioria das autoridades concluiu que era uma fabricação. Apesar disso, um persistente repórter de aviação chamado Bill Case não desistiu. Em 1973, ele alegou ter encontrado no local do acidente uma pedra rudimentarmente esculpida, que acreditava ser a lápide do piloto. A pedra supostamente tinha marcas estranhas, que Case interpretou como uma representação da aeronave acidentada. Alimentando a fogueira, o detector de metais de um caçador de tesouros local captou leituras incomuns perto do suposto local de sepultamento, sugerindo a possibilidade de um caixão de enterro metálico. No entanto, apenas alguns meses depois, outro investigador de uma organização de pesquisa de OVNIs visitou o local e relatou que tanto a lápide quanto quaisquer vestígios metálicos haviam misteriosamente desaparecido. A história do acidente de objeto voador não identificado em Aurora tem algumas pessoas coçando a cabeça, questionando se é real ou não. Teorias de que toda a história seria uma farsa começaram na década de 80, quando uma idosa chamada Eta afirmou que toda a história foi inventada por um repórter para impulsionar os negócios da cidade em dificuldades. Ela até disse que o juiz nunca teve um moinho de vento.
Uma emissora local fez uma grande reportagem sobre o incidente quase 20 anos depois, em 1998, entrevistando pessoas que acreditavam que algo havia caído. Apesar das escavações, não encontraram evidências concretas de alienígenas ou sua nave espacial. Até o marco histórico oficial da cidade trata isso mais como lenda do que fato. O mistério do acidente de objeto voador não identificado em Aurora tomou um novo rumo em 2005, quando o programa de televisão chamado Arquivos Objeto Voador Não Identificado investigou a história. Eles descobriram novas testemunhas do evento, incluindo uma mulher que se lembrou de seus pais indo ao local do acidente e um menino que viu a própria nave aérea. A investigação também os levou a um marcador de túmulo no cemitério da cidade que parecia um disco voador. Eles obtiveram leituras de detector de metais no local, mas a permissão para a escavação foi negada. Estranhamente, após a investigação, o marcador desapareceu e um cano de metal foi encontrado em seu lugar. O detector de metais também não detectou mais nenhum metal, sugerindo que algo foi removido. Anos depois, o programa Caçadores de OVNIs tentou desvendar o caso. Desta vez, obtiveram permissão para abrir o poço onde supostamente foram descartados os destroços do objeto voador não identificado. Infelizmente, eles não encontraram grandes pedaços de nave espacial, apenas água com altos níveis de alumínio. Contudo, encontraram vestígios de uma base de moinho de vento próxima, contradizendo uma alegação prévia de que não existia. Caçadores de OVNIs revisitaram o cemitério com radares especiais, já que escavações ainda não eram permitidas. Eles encontraram uma sepultura sem marcação, que parecia ser do período certo, mas estava muito danificada para dizer o que havia dentro. O dono da terra deu a eles pedaços de metal que poderiam ser do acidente, embora fossem principalmente de alumínio e um material desconhecido. Então, uma nave espacial alienígena realmente caiu em Aurora? E as aeronaves fantasma nos céus do deserto da Califórnia? As investigações trouxeram novas pistas, mas também geraram mais perguntas. É a vida selvagem no Selvagem Oeste.